Eu acho que o dia, assim, essa data hoje, que o Dia Nacional, né, da Astronomia, realmente é a figura merecida mesmo para Dom Pedro II, que é uma pessoa que eu acho que na história mundial, não é na história do Brasil, não, é na história mundial, é uma pessoa ímpar, né? Sim. Porque até a gente estava conversando agora há pouco, antes de entrar aí no ar. Se você lê a história, a biografia de Dom Pedro II, ele era uma pessoa assim, cara, sem exagero. Eu acho que das figuras históricas que eu conheço, colocaria ao lado, tipo assim, de Leonardo da Vinci, entendeu? De uma pessoa que Leonardo da Vinci foi uma figura extraordinária. Agora, ele ficaria, eu acho que no mesmo patamar de Da Vinci. Ele era extraordinário. Ele, por exemplo, era um cara que falava 14 línguas. Então, você Ele vê? falava Eita, 14 nós, ó. línguas. Uma curiosidade, por exemplo, vamos falando em algumas curiosidades aí de Dom Pedro II, né? Por que que ele merece ter esse dia, ser o patrono da astronomia, né? Mas outras coisas que ele fazia. Por exemplo, o Pedro II, ele foi o cara que fez a primeira tradução do livro As Mil e Uma Noites para o português. Ele traduziu do árabe. Ele falava árabe, né? Você tem, por exemplo, hoje no Brasil aí, o Brasil tem a maior colônia libanesa do mundo, graças a Dom Pedro II, Especial, né? Uma data especial hoje se né? comemora no Brasil, Dia Nacional da Astronomia. É... Nossa, tem muita coisa para a gente falar começar a falar, acho que de Dom Pedro II, contar todas as histórias dele, a gente vai Ô, até Alisson, noite, né? conta a história do Darwin. Conta a história Ah, do Darwin. sim, a história do Darwin. O Pedro II, numa das viagens que ele estava fazendo pela Europa, ele ficou sabendo que no trem que ele estava viajando estava o Charles Darwin. Aí ele humildemente pede se pode conversar com Darwin um pouquinho, né? Que ele já conhecia o trabalho de Darwin. Aí o Darwin até pensa assim, poxa, um monarca, Ele já estava acostumado com os monarcas europeus, né? Já conhecia os monarcas europeus. Mas, poxa, monarca querendo conversar comigo, tá, mas eu vou por educação, né? Vou conversar com ele. Aí uma conversa que era para ser de poucos minutos foi a viagem inteira. Eles acabaram se tornando amigos. Charles Darwin veio ao Brasil fazer uma visita que o imperador havia pedido, né, para depois, quando ele pudesse fazer uma visita ao Brasil. Até quando ele chega ao Brasil, ele fica meio horrorizado, né, porque o Brasil ainda tinha escravos naquela época. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Mas ele vem visitar Pedro II, né? Ele vem visitar Pedro II. E tem outras histórias muito interessantes. O Pedro II, por exemplo, conheceu Grambel. Olha, Ele teve naquela feira mundial, né, de ciência e tecnologia nos Estados Unidos. Eu não recordo a data agora. E quando eles ficaram sabendo que Pedro II estava lá, o Pedro II que inaugurou a exposição. Ele que abriu a exposição. Ele conheceu o Alexander Graham Bell, conheceu Thomas Edison, nossa. né? Ele tinha títulos honorários de ciência de academias de mais de 20 países. Quem tem isso hoje? Né? Né? Quem tem isso O hoje? Alisson, você já imaginou, o Alisson, Alexandre, público aí, pessoal, vocês já imaginaram se o Brasil tivesse, ao longo de sua história, mais governantes do tipo de Dom Pedro II? O que Nossa, seria do Brasil? Que nossa. tipo de nação a gente teria? Com certeza ia ter um investimento muito grande na área educacional. O Brasil ia se transformar completamente Sim, com o pensamento de um cara que se voltar à ciência, à cultura, à educação. Imagina o que seria do Brasil, a diferença que seria com pessoas com uma mentalidade igual a ele, não? exatamente. Olha, tem uma história dele que um membro do parlamento na época tinha levado um pedido de aumento do salário dos parlamentares para ele assinar, e ele pegou e botou
por baixo da pilha de coisas que ele tinha que estudar e assinar. E nisso chegou um pedido de aumento do salário dos professores. E ele pegou e assinou na mesma hora. Só, Aí olha, um parlamentar depois falou assim: o imperador, por que o nosso pedido, que já está mais de ano sendo, né, está tentando ser aprovado, e pelo senhor nunca assina, bota sempre para baixo. O dos professores chegou, o senhor assinou na mesma hora. Aí ele falou assim: eu faço isso para que no futuro nós tenhamos governantes melhores. é, Olha aí. Entendeu? É uma figura não, extraordinária. fantástico, fantástico. É uma figura fantástica, deveria ser mais abordado a história de Dom Pedro II nas escolas, com certeza, né? Ele ia servir de inspiração para muita gente. Sim, sim. O Brasil é carente. Eu sempre acho isso aí, que os americanos isso aí são muito bons, tá? Eles valorizam o Lincoln lá para eles, é demais. O Abraham Lincoln lá é o presidente, eles têm filmes, histórias, livros. O Lincoln é fantástico para eles. Ele realmente foi um cara fantástico mesmo, né, na época dele. Bom, gente, e o Dom Pedro II? Quem é? Mas o pessoal nem sabe direito o que ele fez, a cultura dele, o conhecimento dele, o exemplo dele, né? Ficou para trás isso, infelizmente. O Francisco e Alisson, esse resgate da memória aí, realmente aqui no Brasil está deixando muito esquecido, né? Está esquecido mais, principalmente até com os astrônomos profissionais brasileiros, né? Da época, tipo o Mourão, né? Então, Mourão, nossa. Gente, até vou passar os 5 que fizeram parte dessa história, né? Dessa história da astronomia, que é importante, gente. Então, sim, sem história não tem. O pessoal hoje está muito focado muito com a astronomia lá fora. Com a astronomia lá fora, tudo bem. É legal também saber que a evolução, que a tecnologia está mudando lá fora. Mas aqui também fazer ter os nossos méritos também, né? Ter o pessoal que fizeram muitas pessoas se espelharem, né? Fazer um trabalho na astronomia, muita gente se interessou pelo trabalho, né, o Francisco? O Alexandre, eu tive o privilégio de encontrar o Mourão. Teve o ENAST, tive aquele Encontro Nacional de Astronomia, que foi aqui perto de Jalmas, Brotas, né? Acho que foi o 7º ENAST. E aí a gente foi com uma camiseta do nosso grupo, que é um Saturno, tá? E nós chegamos, o Mourão lá, né? E aí ele veio ao nosso encontro, que ele quis tirar uma foto com a gente por causa das camisetas, tá? Aí depois a gente tava na fila lá do bandejão lá, e o Mourão lá na fila com a gente. Cara, a gente não pode deixar de homenagear essa personalidade também, né? Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, né? Quantos livros, na época que não tinha internet, nada, você tinha que procurar os livros do Mourão. Anuário astronômico, pra você saber o que tinha para ver no céu. Fantástico isso aí. É um cara. Nossa, a gente precisa homenagear sempre ele, né? Precisa homenagear sempre ele. Isso aí mesmo, o Dom Pedro II. É o Mourão. O Mourão parece que é de outra época, né? Não parece que é uma figura do século XIX, um Charles Darwin, né? É verdade. Parece que é de outra época. Verdade. Sensacional, cara. Nossa, Mourão. Boa recordação. Então, Se ele eu não me realmente engano, foi... existe o dia, né, do Mourão? Tem o dia do Mourão. Exatamente.